Bom dia. Bem, hoje vai ser uma aula onde a gente vai viajar bastante e a gente vai encontrar muita coisa bastante nova e espero que a gente fique com uma mente meio aberta para ver essas coisas e deixar certos pensamentos e preconceitos fora. Vamos lá, a última coisa que a gente definiu foi funções inversas, certo? E a gente viu que para definir isso eu preciso ter uma função entre um conjunto A e um conjunto B, que ela tem que ser bijetora, porque se ela não tem chances de atingir minha definição. E no final das contas, praticamente, a gente falou que a f-1 do f de x foi igual a quê? Alguém? Hã? Bem, na aula a gente falou que a f-1 composta com f é a própria identidade de quem? Aqui? De A, certo? E também a f-1 seria a identidade de B. Se eu quero ver com os pontinhos mesmo, uma coisa que eu vou começar a falar agora bastante é pontos ou pontinhos. A terminologia é que a gente usa a palavra ponto como sinônimo de membro. Quando trabalho com domínios e codomínios que são conjuntos, fosse para pegar um ponto desse, quis dizer pegar um membro. Tá? Não é necessariamente ponto no plano, sei lá o quê, mas a gente usa bastante essa frase. Então aqui, este xinho vai ser um pontinho. E qual, se eu quero traduzir essa coisa, no final das contas, como a gente provou essas propriedades aqui, a gente, função aqui, função lá, eu peguei um pontinho no domínio, botei lá e vi que elas funcionam da mesma maneira, então são iguais. E aqui, isso seria igual a quê então? X, certo? E também o f de f-1 de x seria igual a x. Agora a questão de notação, espero que a gente esteja entendendo certas coisas que eu estou escrevendo. Por exemplo, se eu escrever fg x, isso só pode ser o quê? A fog, sim, de x, ok? E se eu escrever f gx, isso quis dizer a f de g de x. Agora, intencionalmente falando, essas duas coisas não são as mesmas. Isso quis dizer isso quis dizer isso. Acontece que, extensionalmente falando, é a mesma coisa. Estou lembrando um pouco essa ideia de igualdade intencional e extensional. Então, isso, na verdade, é a f aplicada no g de x. Isso é esse bichinho chamado fog aplicado no x. E, como eu falei, essas coisas são iguais extensionalmente, mas não dizem a mesma coisa. Ok, então entendemos toda a coisa que eu escrevi aqui. Aqui é a aplicação. Poderia ter escrito, por exemplo, f-1f de x. A mesma coisa aqui, f-1 de x. Desculpa, não é que é a mesma coisa, mas são iguais. Ok. Ok. E eu botei bastante como para vocês trabalhar em praticar essas ideias. Tipo, tem várias leis de funções inversas, sei lá o que. Provar que ela é bem definida, provar que sua inversa também é bijetora, provar essas leis de inversa que a gente encontrou. E a ideia é que você sempre mergulha lá e você pega dois pontinhos. Mergulha no sentido você entra na sujeira dos domínios e codomínios, você pega os bichinhos lá, você fala, aí, vou ver se esse cara aqui vai ter essa propriedade, e se ele tem, então minha função, que mora lá fora, também vai ter o direito de ser chamada, sei lá, injetora, ou sei lá o que eu estou querendo provar. Então, a primeira viagem que a gente vai fazer vai começar com uma certa irritação, que eu não consegui chegar na última aula, mas eu tinha escrito aqui, eu avisei para ninguém me deixar apagar isso, e vocês me deixaram. Aí, foi a definição que a gente tem do que significa que a f é injetora e o que significa que a f é sobreinjetora. Aí alguém queria lembrar para mim essas definições? Injetora quer dizer o quê? A minha f é de A para B, ok? Bora lá. Para todo x no A, para todo y no A, o que acontece?
Eu estou primeiramente, eu estou satisfeito porque eu consigo enxergar isso no meu coração como? Como? Certo, porque para traduzir assim eu preciso ver a contrapositiva que está dizendo que se o x é diferente do y, a f de x vai ser diferente do f de y. Então faz sentido pensar que a f tem a propriedade de manter as distinções, ok? É importante entender isso. Isso quis dizer injetora, então, estou de boas. A f sobre quis dizer o quê? Não no A. Para todo Bzinho no B, existe um Azinho no A, tal que o quê? Então, f de A igual B. Tá? Espero que entendamos que essa frase aqui eu poderia escrever o A está sendo mapeado para o B através da F. Temos essa frase como sinônimo. Ok. Agora, por que eu estou falando que isso deveria nos dar uns goosebumps? Não lembro como é isso em português. Arrepio. Tanto faz. Vamos lá, qual é o meu problema aqui? Vou começar a ler essa definição. Vamos ver que eu não sei nada dessa aqui. Um amigo falou para mim que ele aprendeu dois conceitos bem legais, injetora e sobrejetora. Ele começa a definir a injetora para mim e eu estou seguindo a definição dele de boas. Para todo x no domínio e para todo y no domínio, uma implicação. Ok? Nada mal com isso. Agora, quero elaborar um certo toque, uma certa frescura matemática, porque às vezes te guia nos caminhos interessantes. Agora, o que... Então, a definição dele é assim, certo? Agora começo a ler a definição de sobrejetora e ele começa assim, para todo B no codomínio. O que eu estou esperando ver depois disso? Se ele começar assim, para todo B no codomínio, o que faria sentido ver depois? Belinha, não? No condomínio também, por que estou falando isso? Aqui começou para todo xzinho no domínio, para todo yzinho no domínio, uma implicação. Aqui, como ele começou pegando um bichinho no condomínio, faria sentido ele continuar no condomínio e depois ver uma implicação depois. É estranho. Por exemplo, se ele tivesse começado aqui com, sei lá, porque existe xzinho no domínio, o que faria sentido ver depois? Existe, então, tá, você trocou, existe, blá, blá. Mas... pela maneira que estou olhando para isso, mesmo que esses conceitos tenham cara... espero que concordamos, injetora e sobrejetora tem cara de conceitos que deveriam ser bem intimamente relacionados. Agora, se olhar as definições, essa aqui começa com dois quantificadores, os dois são para todos, os mesmos tipos de quantificador, os dois paratodizam o domínio, e depois tem uma aplicação aqui. O primeiro tem... então, é para toda coisinha no domínio, e para toda coisinha de novo no domínio uma aplicação. Esse tem um para toda coisa no condomínio, depois não existe. Já devo ficar meio... Como assim? E depois uma igualdade. Agora, tem uma justificativa muito, muito boa sobre isso, que não quero seguir agora, que essa justificativa seria... Faz sentido acontecer certas coisas assimétricas aqui, porque a gente tratou a função de uma maneira assimétrica. A função é total no seu domínio, certo? Não é total no seu codomínio. E a determinicidade também trata o domínio com o domínio de uma maneira diferente. E já temos na totalidade da universidade, já as fórmulas lá já são meio bugadas. Mas de qualquer forma, eu seria muito feliz se eu conseguisse traduzir essas coisas numa forma bem mais relacionada. Outro problema que tenho, talvez, é que não tenho uma descrição tão legal sobre sobrejetora. Posso falar, ela vai cobrir o condomínio, e isso é como eu tenho no meu coração até agora. Mas esse negócio da F preservar distinções da esquerda, do domínio dela, faz legal. Parece mais legal do que o que eu tenho para a sobrejetora. Queria tentar ver se eu consigo achar uma coisa parecida sobre a afirmação que uma função é sobrejetora. Vamos começar essa viagem agora. Nossa guia, já para definir certas coisas nas funções, foi a multiplicação. E a gente falou composição. Parece um pouco com multiplicação. Não demais, certo? Não é comutativa, por exemplo, mas foi uma guia produtiva para chegar em conceitos novos. E agora vamos fazer a mesma coisa. Vou pegar essa ideia de injetora, vou escrever aqui fx
igual a fy implica x igual a y. Agora, se eu pensar que a minha operação não é mais a bolinha da composição, mas é multiplicação, ou seja, todas essas coisas vou pensar que são números. O f, o x e o y. O f não é mais função. O que parece essa coisa que eu estou fazendo aqui? Como? Parece cancelamento, né? Estou cancelando esses f's, que é uma coisa que eu faço com números. Só que quando eu quero fazer esses números, eu preciso tomar um certo cuidado. O que eu preciso checar antes de cancelar o... Certo, eu preciso falar, dado, pois o f não é diferente de zero. Por quê? Porque se o f é zero, essa implicação não é válida mais. Não posso cancelar o zero, certo? Se eu podia, qualquer número seria igual com qualquer número, certo? Ok. Agora, o que eu quero entender é que, como vou provar isso? Vamos ver nos números. O que me permite realmente cancelar os f's? Então, se eu voltar aqui, quero uma pequena, bem rápida demonstração da lei do cancelamento em números de multiplicação. Aí alguém quer dizer como que eu vou chegar aqui depois de certos passinhos para o desejado x igual a y? Você vai dividir os dois lados por f? Sim, eu prefiro falar vou multiplicar por inverso, porque eu não quero introduzir mais uma operação no jogo, certo? Quero ficar só com multiplicação. Aí faria sentido falar f menos 1 de fx é igual com f menos 1 de fy. E eu quero uma justificativa aqui. Qual é a minha justificativa? Eu vou fazer isso mais curto. Aí a gente já tem que o f é diferente de zero, correto? Pois é, aqui é. Sim, mas eu posso falar... Tá, vamos deixar isso assim para discutir depois, esse passo. Agora, o próximo seria o quê? Não fala da inversa, porque você já está mostrando para mim que você pensa ainda em funções. Tem números. Não é a inversa do número. Seria o inverso, certo? Mas antes de chegar na propriedade do inverso, qual a propriedade do inverso nos números? O que significa número inverso? Qual é o x menos 1? É aquele número que tem essa propriedade. Isso que quis dizer que x menos 1 é o inverso de x. Então a propriedade que eu quero usar é essa, mas ainda não consigo usá-la. O que eu preciso fazer? 1 vezes x igual a 1 vezes y. E ainda não consigo. Você aplicou essa coisa aqui, mas ainda não tem coisa multiplicada com seu inverso. Precisa associar primeiro. Estou fazendo isso em detalhe porque se é para eu concluir algo aqui, eu preciso saber quais são as leis que estou usando, certo? Então aqui, não queria pular isso, porque aqui já vai ser óbvio que eu preciso a associatividade da minha operação, certo? E agora eu vou falar que essa coisa é igual a o que a Tirone falou, 1x igual a 1y, e aqui é a definição do inverso. O inverso é aquele número que tem essa propriedade. E aqui vai ser o quê? Multiplicação? Sim, o fato que 1 é a identidade da multiplicação, como a gente fala. Identidade quis dizer que é 1x igual x1. E tudo que eu tenho aqui já dá para traduzir bem no mundo das funções, certo? Associatividade eu tenho, inversos tenho, talvez. Identidades tenho. E aqui basta falar o que seriam essas perguntas aqui. Então, o único passo duvidoso, por enquanto, é essa coisa. F menos 1. F tem inverso. F tem inverso. Certo? E agora, a pergunta é, nos números, se eu quero descrever essa propriedade de ter inverso ou não ter inverso nos números, eu ia acabar falando o quê? Tudo isso, na verdade, descreva o que significa que a f é cancelável. Um segundo. Tá? Cancelável quer dizer que isso implica isso. Faz sentido a palavra cancelável? Ok. Agora,
nos números acontece que se tua f tem inverso, isso acontece para quais números? Estamos os reais, vamos dizer. Todo número que não é zero acaba sendo um número que tem inverso. Então, o f tem inverso, aqui quis dizer que o f é diferente de zero. Então, com toda essa coisa, f cancelável nos números reais acaba significando o quê? Que o f não é zero. E é exatamente esse tipo de coisa que estou procurando, uma inspiração para ver como vou traduzir isso no mundo das funções. Só que, se é para eu me inspirar nessa ideia, qual é o zero? O que significaria que uma função não é zero? Eu já tenho uma ideia de constante zero, mas isso não captura bem o que? Função vazia teria um problema que f de x nem é definido para função vazia. A função vazia é aquela que não aceita nenhum argumento. Se eu escrever f de x e f é vazia, essa coisa nem é definida. Então, nem essa ideia funciona. Mas calma aí, porque nos reais, num belo momento, a gente tem a riqueza de ter bem mais leis na multiplicação. Temos comutatividade, que é o principal problema, num certo sentido aqui. Porque o mais que ricas que ficam tuas leis num sistema, ou mais que certas distinções desaparecem. Por exemplo, não faz sentido perguntar nos números se a f foi cancelável pela esquerda ou pela direita. Literalmente, o que escrevi aqui quis dizer que a f foi cancelável pela esquerda, porque ela está na esquerda do número. Mas não faz sentido falar esses números, porque a operação é comutativa. Então, só fala cancelável. Cancelável quer dizer cancelável por qualquer lado, certo? Se você não gostou do lado, troca, é comutativa. Também nos números uma diferença que tem é que existe um certo famoso número chamado identidade de multiplicação, que realmente é a identidade da operação no sentido de serve para qualquer outro bichinho, certo? Já no mundo das funções, conseguimos enxergar para cada conjunto uma identidade diferente, que ela tem essas propriedades aqui. E aqui seria leis da inversa. E então, no mundo das funções, a gente consegue enxergar bem mais coisas, porque a gente tem menos leis, então certas distinções ainda estão sendo preservadas. Eu posso falar qual identidade, porque tem várias, e eu posso falar aqui por qual lado que você está cancelado a f. Faz sentido tudo isso? Ok, fiquem comigo. Porque agora o que eu quero ver é falar, espera aí, nas funções, eu já sei quando isso funciona. Quando isso funciona? Quando é? Quando é injetora. Eu preciso apenas injetora. Qual é a lei que eu escrevi lá? Fx igual a Fy implica x igual a y. Isso quis dizer que a minha f, isso acontece se somente se, para todo x e y, acontece se somente se minha f é injetora. É a definição da injetora lá, certo? Mas eu estou meio roubando aqui e me guiando vocês, porque aqui eu falei que a minha conexão que eu estou procurando entre multiplicação e composição. Agora, aqui acontece uma outra operação que é escondida e invisível também. Qual operação acontece aqui? Se alguém enxergar isso, seria muito legal. Aqui não é composição, certo? É o quê? Como? Não estou falando a igualdade. Estou falando o que está escondido aqui. Justaposição é como a gente fala quando você bota juntos vários símbolos. Então, aqui, com justaposição, eu estou denotando multiplicação, certo? Aqui, quando eu vou escrever fg igual fh, que vou me perguntar se isso implica g igual a h daqui a pouco, o que estou denotando aqui por justaposição? Essa é a composição, tá? Aqui eu já estou nas funções. Só que aqui não é nem multiplicação, nem composição. Qual operação está sendo abusivamente denotando a justaposição aqui? Como será um nome legal para essa operação? Vocês já conhecem o nome? Só que a gente nunca pensou para falar que, opa, será que essa é uma aplicação, uma operação mesmo? Binária, inclusive? Exatamente.
o chamamento, sei lá, não existe isso provavelmente, de uma função para seu argumento. A gente poderia ter um símbolo para isso, lá, vamos dizer que tem um asterisco, que isso quis dizer, pega f e dá o x para ela. Só que a gente está acostumado a denotar isso assim, e a gente já falou, pronto, justaposição quis dizer isso. Mas tem escondido aqui uma operação, certo? Pega uma função, um argumento, e ela bota esse argumento nessa função, e ela pega o retorno da função. Bem, então, não quero ficar nesse lado, quero traduzir a coisa para a composição mesmo. Então, o que eu quero me perguntar é, quando é que eu posso garantir isso no meu mundo de funções? Agora, se eu olhar para cá, parece que para garantir isso, eu preciso o quê? Preciso o quê? Seria legal se eu conseguir aqui falar que isso acontece se é somente se a f injetora. Então, Igor visualizou bem onde que eu quero chegar. Seria muito legal se eu conseguir escrever dessa maneira. Mas, olhando para cá, a primeira coisa que eu posso falar é, oi, quero imitar essa coisa. O que eu precisei lá? Eu precisei uma inversa. Certo? Então, eu poderia falar, isso é, se é somente se o quê? A f tem inversa, mas f tem inversa quer dizer o quê? Bijetora. Agora Igor vai falar, peraí, porque eu gostei mais da ideia da inversa, parece mais com aquela lei que eu tenho aqui. Então, será que o bijetora é um pouco demais? Será que eu realmente preciso de bijetora ou será que serve apenas ter essa equivalência aqui com injetora? E se eu pensar muito na multiplicação, as duas ideias, os números, vão ser perdidas de novo por causa da riqueza que tenho nas leis e da pobreza que tenho nas distinções. Ou seja, f menos 1 é o quê? Nos números. Qual o nome dele? O inverso do f. Do f, porque é o número, certo? Ok. Inverso esquerdo ou direito? São números. Não faz sentido. Se você tem um número que satisfaz essa lei aqui, igual a 1, então com certeza satisfaz a outra também, porque é só trocar a ordem comutativa. Só que nas funções, não faz sentido, talvez, falar inversa assim. Pode ter que uma função tenha uma inversa esquerda, ou seja, que ela satisfaz essa parte. Nesse caso seria f menos 1 de f igual id a. Ou pode ser que você consegue achar uma função que satisfaz a outra. E se eu tenho um certo bichinho, vou chamar isso agora f', e isso vou chamar de f'. Tá. Eu vou chamar isso fl, e isso f, pronto. Agora, faz sentido falar que se para alguma f de a para b existe um bichinho que tem essa propriedade, eu vou chamar isso de inversa esquerda da minha f. E se tem um bichinho que satisfaz isso, eu vou chamar isso de inversa direita para a minha f. E agora Igor tem mais chances de ser justificado pela ideia dele, porque falou, olha, peraí, aqui, qual é a coisa que eu precisei? Realmente, a única coisa que eu precisei foi que ele cancela com o f pela esquerda. Certo? Então, aqui, tem inverso esquerdo, poderia falar, e aqui seria o flzinho, aqui seria flzinho, aqui seria flzinho, aqui seria flzinho, e toda a prova passou. Da mesma maneira, qual a identidade seria essa? A identidade esquerda, que nesse caso seria a identidade do condomínio, certo? Identidade do B. Ok. E agora, a gente está ficando mais feliz, supostamente, pelo menos, porque faz sentido que eu não vou precisar toda essa coisa. Faz sentido pensar que essa afirmação que a f é cancelável pela esquerda pode acabar sendo equivalente com minha definição de injetora. E aqui, então, poderia falar que se somente se f f tem inverso esquerdo, e isso seria se somente se f é cancelável pela esquerda, e isso quis dizer isso. Faz sentido o que eu estou dizendo? Estou devendo muitas coisas, vocês estão devendo muitas coisas,
porque tudo isso vai ser homework praticamente. E nenhuma dessas implicações é realmente difícil. Tem uma ou duas onde você precisa pensar, e outras que são de graça automáticas, bem fáceis. O que é difícil aqui é apreciar o que está acontecendo, mais do que provar essas coisas. E agora eu estou feliz. F é cancelável pela esquerda, quis dizer o quê? Que para todas H e G tais que isso faz sentido, porque tem composições, preciso tomar cuidado, domínios com domínios, sei lá o quê. Para todas H e G que isso faz sentido, se eu tenho isso, então o G é igual a H. E isso concorda até, vamos ver, como seria o diagraminha aqui, seria que você tem a F, vamos dizer, de B para C, e você tem duas funções que você vai compor primeiro para chegar no B, então você tem aqui a G e tem aqui a H. Então a ideia é que cada vez que como posso descrever essa propriedade se olhar para cá? Não? Ninguém? Vamos pensar? Se eu visualizar esse diagrama que tenho aqui, o fato que o FG é igual a FH, quis dizer o quê? Sim, que esse negócio é comuta. É a mesma coisa. O que significa que ele comuta? Que os dois caminhos que tem aqui, o FG e o FH, são iguais. E a propriedade está dizendo que essa afirmação que tenho, que estou investigando, é que cada vez que isso comuta, quis dizer que a G é a própria H. E se olhar isso para o outro lado, da contraposição, não outro lado, a contrapositiva, que é equivalente, isso quer dizer o quê? Isso garante que se você pegou dois caminhos realmente diferentes aqui, e depois seguiu a F vai respeitar as setinhas diferentes agora, as distinções nas setinhas que chegam no seu domínio, e não estou falando agora dentro no nível dos pontinhos do meu domínio. Então, consegui traduzir também o que eu tinha entendido no meu coração, que a F respeita as distinções dos pontinhos do domínio. Agora estou falando que a F respeita as distinções das flechas. Flechas, não é o nome delas? Setas, flechas, sei lá o quê, que chegam no domínio também. Se essas são distintas, então essa vai ser distinta que essa também. A F vai respeitar, então, maneira coração, vamos dizer, F respeita as distinções das, como falar, incoming, não tenho a melhor palavra, desculpa, incoming flechas. Faz sentido? O que eu falei, tipo, tem duas, se são distintas as duas aqui, então essa vai ser distinta agora. A F não vai ser a razão para juntar essas duas. Ok. Essa última coisa pode ficar no nosso coração. O cancelável pela esquerda, imagino que é muito fácil de entender. O que quis dizer foi a contrapositiva dessa, que seria que essa coisa implica essa. Então, agora a pergunta é, o que a gente ganhou com toda essa viagem? Vamos lá. Vamos dar um nome, falar qual é o nome disso. Não é nada difícil, apenas um nome. A gente fala que F é mônica, ou mono. Como? A gente não escolhe. A F, vamos lá. Vou falar F mono, ok? Por que a Mônica é um nome ruim? Eu sei, acontece, né? Daí, como? Vou entrar nessa ação depois, porque não importa agora. Então, vamos chamar isso de F mono. Se somente é cancelável, se somente tem inversa aqui. Mas isso é definição, ok? Então, aqui não tem nada para provar. Apenas o nome que a gente fala quando uma coisa tem essa propriedade. F é cancelável pela esquerda. Uma implicação aqui deve ser super óbvia. Qual direção entre essas duas? Direita para a esquerda, está lá, certo? Aqui preciso provar as duas, aqui preciso provar a outra. Mas agora eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Porque com essa viagem, talvez eu consegui achar uma definição entre esses dois conceitos que realmente merece
é parecida com esses conceitos que eu quero que sejam parecidos. Como vocês acham que vai ser aqui? Essa coisa. Obrigado. Cancelável pela direita. Isso vai acabar sendo equivalente com o quê? Tem inverso direito. Isso vai acabar sendo que a F é subjetora. E se eu fizer aquele diagraminha, agora minha condição seria, se eu pegar de novo aqui BC para F, agora tem aqui duas, G e H, aqui tem D, e aqui ela está falando que se o GOF é igual com o HOF, então só pode ser que o G foi igual com, errei, H. Ou seja, até achei uma coisa para traduzir o negócio, ela está respeitando as distintas flechas que chegam depois dela, não antes. E uma coisa para apreciar aqui é que consegui então definir esses dois conceitos sem pegar pontinhos. Eu não falei em lugar nenhum, nessas definições aqui, não existe em lugar nenhum a frase para todo xizinho que pertence, não existe pertence aqui, não existe aquele ypsilonzinho, certo? Ok, o nome disso seria epic. Eu preciso falar qual a diferença entre mônica e épica, porque essa tem o nome épica também. A mesma diferença que tem, por exemplo, bijecção e bijetiva. Então a gente fala que a F é mono, ou seja, a F é uma mono, da mesma maneira que a gente fala que a F é uma bijecção, mas não faz sentido falar que a F é uma bijetiva. A gente fala diretamente que a F é bijetiva. Então, o correspondente aqui seria mono, ou sei lá, e aqui seria mônica. Aqui, mono. E aqui seria epi, e aqui o equivalente seria épica. É questão de ser adjetivo ou substantivo, sim. É só isso mesmo. Enfim, isso vai acabar sendo a definição. Ou seja, temos muito homework aqui para fazer, que eu vou deixar vocês trabalhar nisso. A gente não vai ficar focando e obcecando com essa ideia de não pegar bichinhos como se fosse ruim, não, claro que não, mas são exercícios, todos esses aqui são exercícios bem bons para entender o que está acontecendo. Agora, também a gente pode voltar a perceber quais das leis que a gente tem, quais definições a gente consegue definir sem pontinhos. Assim, são começos dos primeiros passos para entrar o que é chamado teoria das categorias, que é uma teoria com muitas aplicações em ciência da computação, matemática, em muitas coisas. A gente não vai estudar nada disso, então vou só falar essas primeiras ideias, onde você se afasta e você não considere agora mais que você vai pegar pontinhos nos seus domínios e condomínios. Você mexe com as próprias setas, como se fossem coisas principais. Bem, agora, perguntas sobre toda essa viagem? Tá, eu não entendi. Como? Tem inverso na direita, é sobre objetivo. Não, a gente não provou isso ainda, mas é para vocês provar. E estou afirmando, nem vou falar para vocês aquelas vezes que falo, prove ou refute. É verdade mesmo? Então você tem que provar aqui duas direções, e pronto. Tá bom, mas no coração eu não entendi. Não faz sentido porque é verdade. Mas olha, a ideia é que isso vai acabar fazendo verdade. A gente está seguindo uma certa viagem, nossa intuição, e a intuição um pouco de Igor também. A ideia é que isso talvez vai ficar no coração, porque quando você vai demonstrar realmente essas equivalências. Então faria sentido voltar para discutir isso depois, mas quero que vocês tentem provar isso. E é interessante, essas as duas direções são interessantes. Então, o que tem a ver? Porque, por exemplo, ser sobrejetora, isso quis dizer que ela não vai juntar setinhas depois. Aí a gente pode pensar, se não fosse sobrejetora, ela deixaria certos caras aqui sem coisinhas, sei lá. Por exemplo, esses dois aqui. Então, as próximas setinhas teriam espaço para concordar completamente aqui, mas mesmo assim discordar numa coisa que ficou fora. Essa seria uma dica para ver o que a sobrejetora tem a ver com a ideia de isso. Mas eu quero que vocês pensem nisso e tentar
resolver os problemas e depois a gente pode discutir para tirar qualquer dúvida. Por enquanto, quero apreciar só uma coisa. A gente conseguiu enxergar umas definições bem relacionadas mesmo, não tem essa coisa absurda, estranha que tem aqui. E, além disso, a gente conseguiu descrever o que significa esses dois conceitos, sem falar de bichinhos também, só usando apenas a composição. Se quisesse definir o que é uma inversa, eu poderia falar, seja f uma função de A para B, chamamos f, que é de B para A inversa, por que assim? Inversa da f, se é somente se, ela tem essas duas propriedades. O que eu vou escrever aqui? De quem? De A. E aqui? De B. Agora, alguém pode falar, peraí, mas você tem o direito de falar A inversa de A? Não, você precisa provar que se existe um bicho que satisfaz as duas coisas, então esse bicho é único. E se não existe, então a F não tem inversa. Prestem atenção, aqui não botei a bijecção, que é a bijatora. Então achei uma maneira de definir a inversa também, e aqui não mexi também com X. Tem pelo menos um aluno aqui, acho que foi Douglas, ou não lembro, que ele falou, esse aqui é legal escrever, sei lá. Aí, ou não foi você não? Quando a gente estava definindo uma coisa, eu falei f de y igual àquele que faz lá. O que ele não gostou foi que a gente ficou lá mergulhando com aqueles pontinhos. Em vez de poderia ficar mais de longe e renunciar o que significa inversa, usando apenas essas duas leis. Ok. Na mesma maneira, a identidade vai ser aquele bichinho que satisfaz as leis I de B, F igual com F, igual com F de I de A. Aí, usando apenas essas leis, você consegue provar todo o homework que eu botei para hoje, que a ideia era resolver esse homework pegando pontinhos. Agora uma ideia seria, dado essas leis sobre a identidade e dado essas leis sobre a inversa, e dado que tua bola é associativa, prove todo esse homework que a gente tinha lá, sem mexer com pontinhos. Você nunca vai falar, seja bichinho lá. Tá? Boa prática para trabalhar no lado algébrico. A gente vai ficar trabalhando com leis e esse lado algébrico na unidade 2, que é o nosso primeiro objetivo principal. Bem, então, posso apagar isso aqui. Por enquanto, fica apenas essa ideia de injetora. Temos mais uma condição que é equivalente à injetora, que é ter uma inversa esquerda ou que é cancelável pela esquerda, porque talvez poderia parecer útil resolvendo outros problemas. Ok. Agora, próxima coisa para ver seriam dois conceitos. Na verdade, já é uma oportunidade que estou tentando vender uma ideia de trabalhar sem pontinhos. Vocês vão até achar confortável, talvez, que quando você trabalha sem pontos, tem o nome point free, que faz sentido, né? E agora talvez faz mais sentido que tem um nome meio piada chamado pointless. Aí tem essa trocadilha, porque alguém pode falar qual o sentido qual o problema de pegar os pontinhos. Agora, quando você trabalha com pontinhos, você trabalha de uma maneira pointful, vamos dizer. E agora eu quero desafiar vocês para ver se a gente consegue definir uma função. Vou pegar um exemplo simples. Vamos lá. F é de naturais para naturais, definida pela f de x é igual a 2x mais 1. Ou seja, f é a lambda x, 2x mais 1. Concordamos que isso define uma função? Entendemos qual é essa função? Ok. O que acontece agora se eu quero definir essa função e você proibir que eu falo de pontos? Onde que eu falei ponto? Aqui um ponto. Até aqui, que parece que eu escondi esse ponto, meu ponto está aqui. É aquela função que recebendo um x, opa, pontinho. Agora a pergunta é como que eu poderia definir essa função sem mergulhar e sujar minhas mãos
com pontos. Vamos dizer que para motivos religiosos eu não quero mexer com pontos. Já tem uma ideia? Se eu falar, tipo, a função que retorna 2 vezes a sua entrada mais 1, isso ainda é um ponto? É, porque você falou sua entrada, aí é um ponto, certo? Isso que você falou corresponde bem perto daqui, só que você não deu um nome X para a entrada. Mas essa entrada que você pegou é o pontinho, e você não pode olhar para lá. A função que retorna ímpar, nesse caso? Eu não posso falar retornos ímpares, porque qual seria o F8? Qual dos ímpares? Se você falar assim, eu não tenho uma descrição boa. Ou se eu mexer um pouco aqui, você vai perder essa ideia. Mas, de qualquer forma, quando eu vou mexer na minha definição, você vai ter o direito de mexer com tua, claro, porque você vai precisar definir uma outra função. No final das contas, eu quero que você defina a função apenas falando com que ela é igual. E agora alguém vai falar, peraí, a única maneira que tenho de falar diretamente que a f é igual com algo é se eu usar um lambda. Você tirou essa opção de mim, f igual vai ser um lambda, uma função tal que é blá blá. Não, se eu te der... Tá certo isso em português? É. Se eu te der umas funções, eu falar para você, você tem essas funções, brinquem com elas como primitivas, talvez você vai conseguir definir a f como uma certa composição de funções. Aí, vamos lá. Então, se eu chegar agora meu caminho, de onde eu vou começar? Vou começar do n. Onde eu vou parar no n? Agora, Leo percebeu que, olha, eu não sei como vou começar aqui, vai ter uma coisa estranha, mas provavelmente a última coisa que eu vou chamar aqui vai ser o suco. Ok? Então, eu sei qual vai ser esse bicho aqui também. Qual vai ser? Naturais, certo? Agora, falta saber o que eu vou fazer aqui, certo? Talvez vou precisar mais, mas eu vou começar aqui. Então, vamos pensar um pouco mais. Como? Ok, vamos dizer que não tem o W, certo? Porque, no final das contas, poderia falar PHF, certo? Agora pode falar qual é o problema com o W. Eu quero poucas coisas primitivas. Eu vou permitir o suc, por exemplo. Ok? Eu não vou permitir o W, que seria o que você quer usar agora. Adição eu tenho, certo? Tenho adição. Qual o tipo de adição? Como? Certo, seria n cross n para n, que eu poderia abreviar n quadrado. Em geral, quando eu desenho coisas lá, eu gosto de ver bem os bichinhos aí. Eu prefiro escrever n cross n. E o que mais eu vou dar? A integridade constante, todas aquelas que eu falei de graça, junto com as operações que a gente viu lá naquele capítulozinho, secção, a gente tem. Então a pergunta continua. Eu posso ter uma função que leva x na dupla x. Qual o nome dessa, lembramos? Essa é a diagonal, sim. A gente deu até uma anotação para ela. É a delta. O nome dela é diagonal e eu chamei ela até de duplicador. Mas o nome realmente seria diagonal. Ela é definida pela delta de x igual xx. Agora alguém pode falar, ei, você está roubando pontinhos. Eu vou falar, não, peraí, essa faz parte daquelas que eu tenho como primitivas. Então eu considero que a delta eu tenho, e cuidado, tem uma delta para cada domínio, para cada conjunto. Da mesma maneira que tem uma identidade, cada conjunto tem sua própria delta. Agora, se eu chamar então aqui a delta, eu não vou precisar decorar meu símbolo aqui também, já é óbvio qual é a delta que estou chamando aqui. Vou chegar onde? Ok, e aqui? Mas, vamos lá que realmente isso funciona. Se eu começar com um certo x aqui, ele vai ser mapeado no xx, e ele vai ser mapeado através da mais no 2x, certo? Que é de x mais x. Ele vai ser mapeado no 2x mais 1. Então, no final das contas, qual vai ser a minha definição aqui? É o sucessor da soma do duplicador, do diagonal. Ok? E tem mais uma coisa que eu posso apreciar pouco no lado filosófico, mais do que matemático, que é essencial. Aqui, literalmente, o que eu estou definindo não é a f, é o que é o f de x. Certo? Eu falei, o f de x, eu vou definir para qualquer x que é isso. É graças a extensionalidade que temos a funções, a gente entende que isso realmente determina uma função, porque se eu falar o comportamento dela, eu já tenho domínio com domínio, isso determina a função até para os categoristas. Aqui, parece que estou definindo o que é a própria f diretamente, estou falando, ei, f
é a composição dessas três. F é o processo de diagonalizar, depois somar, depois sucessar. Ou, nessa maneira que é mais natural ler, F é o sucessor da soma da diagonalização. Não sei se seria melhor descrever isso como baixo nível, como alto. Eu poderia falar que talvez isso é mais baixo nível, porque ele está mexendo com os detalhes dos bichinhos que tem lá. Isso parece mais alto nível, no meu ponto de vista. Se era para programar numa linguagem assim, essa seria uma linguagem mais higher level que essa, certo? Ok. Exemplo super rápido agora, só para ver que a gente entendeu isso, depois acabamos com esse assunto. O f de x igual, vamos dizer, 2x quadrado. Como poderia descrever isso? Não acho que é tão imediato para ver, mas não é difícil. Seria a função que recebe. Seria o multiplicação? Calma. Vamos tentar, todo mundo, vamos escrever uma ideia, uma composição de certas funções e vamos ver como e se ela funciona da maneira que queremos. E as coisas que eu vou dar para vocês agora, além da mais, você tem a multiplicação também, certo? E todas as outras de graça, mas especialmente dos naturais, eu vou te oferecer duas funções binárias, a soma e a multiplicação. Alguém não pode reclamar que, ei, você está me oferecendo essas coisas, então por isso que você conseguiu, sem os pontos, porque o cara nos pontos precisa dessas coisas também aqui, certo? Ele está usando aqui multiplicação, ele está usando, desculpa, aqui multiplicação, aqui adição, x quadrado mais x quadrado. Então não é que eu estou roubando uma coisa para me livrar de uma, é que realmente consigo me livrar completamente de uma coisa que seriam os pontinhos. Trabalhando nesse estilo pointless. Faz sentido começar da mesma maneira, pensar qual seria o caminho que vai te levar daqui até para cá e trabalhar tanto no pontinho aqui para roubar o teu rascunho, até aqui que você quer chegar, não? Que eu escrevi lá, 2x quadrado. Ok. Aqui a gente vai precisar mais uma função, mais uma construção que a gente já encontrou brincando com as funções de graça e tudo mais. Bem, alguém tem alguma ideia? Mãos. Maurício foi primeiro. Maurício, fale. Como? Então, bora lá. Vou diagonalizar, vou chegar em qual conjunto? N cross N, ok. Então, meu bichinho aqui chegou no x. Ok. Agora? Eu posso multiplicar, concordo. E agora vou chegar no x quadrado, ok? Aqui vou cair, né? Eu vou chegar onde aqui? No N, ok? Diagonaliza de novo. Perfeito, se eu diagonalizar de novo agora, vou chegar no N cross N. Agora posso somar. Muito bem. Aqui seria... Tá, aqui ficou terrível, galera, desculpa. Seria x quadrado. E depois vou chegar lá. Tem outras resoluções também. Você pode acabar usando a identidade, você pode acabar usando... lembramos a operação pointwise? Que foi a f g de x definida pela fx, operaçãozinha g de x. Assim que você tem uma operação binária no seu condomínio, e você tem duas aqui, outra ideia para ver se você consegue escrever como uma dessas aqui. Ok, beleza. Não precisamos ver outra coisa. De novo, isso não vai ser um assunto que vai nos preocupar, mas é interessante saber a existência disso. E é legal se tua linguagem de programação, que em geral linguagens de programação funcional suportam esse tipo de coisa. É legal porque você acaba definindo uma função. A tua maior responsabilidade, a maior diversão e a coisa mais produtiva que você faz programando é dar nomes legais e interessantes.
Agora, se você, e cada função que você vai definir, você pode ver que essa é apenas um problema que você quer resolver. O problema é como com essas entradas produzir uma coisa aqui. E agora, muitas vezes esse caminho pode ser muito estranho, mas você consegue quebrá-lo em certos caminhos, subcaminhos. Agora, se você conseguir dar nomes legais nesses caminhos, você fez muito sucesso como programador, porque essas coisas vão ser reutilizáveis? Isso, sim. E vão te ajudar muito para pensar em outras resoluções também. Então, uma ideia é quebrar tua coisa lá, mas se você consegue enxergar um nome legal, não F ou G, tá certo? Isso vai te ajudar a programar. E se tua linguagem de programação te permite falar que EF é essa sequência de operações, G é essa sequência de operações, em geral, quando você programa em estilo funcional, é assim que você programa e ajuda bastante. Bem, então, próximo assunto. Até agora temos alguma dúvida? Tá de boas? Galera toda? Ok. Bora lá. Quero entrar num assunto que é bastante interessante também, onde vou começar com uma funçãozinha de A para B. Eu falo funçãozinha, e isso é de propósito. Eu quero definir duas novas funções. E vou fazer isso na maneira seguinte. Vocês lembram que para definir injetora sobre injetora, eu dei uns não exemplos, e vocês enxergaram as definições certas? Agora eu vou dar dois exemplos. Eu espero que vocês vão enxergar as definições certas. Aí, a ideia é que, se eu começar com esse A aqui, que vai ter, sei lá, vamos dar os nomes aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui vou ter, ok, 6, 7, 8, 9 e 0. Ok. Aí, eu só dei nomes nos meus pontinhos porque eu vou perguntar para vocês essas coisas. Então a pergunta é, eu preciso botar setas, assim não definir nada. Vamos dizer que eu mapeio o 1 no 6, o 2 no 6 também, o 3 no 7, o 4 no 0 e o 5 no 0 também. Ok. Vamos dizer que concordamos que isso determina completamente definir uma função para vocês? Ok. Eu dei todo o comportamento dela, o domínio com o domínio, está tudo tranquilo. Ela é injetora? Subjetora? Ok, perfeito. Ou seja, os conceitos que eu vou definir agora, que são dois, não precisam nenhuma frescura sobre F. Se eu tenho uma função de A para B, garantido essas duas ideias que eu vou falar. Então, eu vou descrever com azul onde eu começo, eu vou escrever com... Vocês vão falar com o vermelho onde que eu acabo. Aí a pergunta é, se eu começar aqui, qual seria a ideia, qual é o mais natural conjunto no outro lado que eu posso chegar a partir dele? 6, 7. Perfeito. Ninguém discorda. Então, começando no azul, eu chego nesse negócio. Vamos anotar isso. Então, o 2, 3 acabou no 6, 7. Posso dizer que a F de 2, 3 é igual a 6, tá? Peraí. Calma. Eu vou voltar. Não. A F de 2, 3 de jeito nenhum. A F não opera com conjuntos de números. Ela opera com 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Não faz sentido falar F de 2, 3. Calma. Agora eu vou fazer o trabalho contrário. Eu quero começar no... vou botar azul no codomínio. Eu vou perguntar de novo qual vai ser o vermelho, que vai ser no meu domínio. Mas é interessante porque, normalmente, você quer definir uma coisa, você pergunta à pessoa antes de definir, e aí a pessoa vai responder como que você sabe, como você quer que eu tenha na minha cabeça o que você tem na tua cabeça. Mas todos aqui que responderam corretamente. Então é bem natural que a gente vai definir. Agora vou começar, vamos ver. Se eu pegar... esse conjunto. Opa, eu deveria pintar isso azul. Ok, perdoem. Vou pintar azul. A ideia é qual seria o vermelho que corresponde
3, 4, 5 é bem óbvio. Né? Acho que se alguém definir algo diferente, deve ser muito artístico. Tá. Aí, então eu percebo aqui que quem é esse cara agora? O 780 foi mapeado para o 3, 4, 5. Ok. Agora, obviamente, não posso falar que esses dois conceitos que estou definindo, essa é a definição deles. Dar um exemplo e pensar que essa funciona como definição. Precisamos, então, definir formalmente essas duas coisas, esses dois conceitos. Que tipo de conceitos eu quero definir, então? Não é subconjunto. Subconjunto não pega coisas e leva para coisas. O subconjunto está calado lá, quietinho. São funções. Então, a primeira coisa para entender é qual seria... vou já falar os nomes, a notação que eu vou dar. Para essa aqui vai ser essa. E para essa aqui vai ser essa. Onde esse tracinho é buraco, ok? A gente já conhece o que é um buraco. Agora a pergunta é... Como? Como é que você vai fazer isso aí uma função se não tem nenhuma migração? Espera aí, calma. Primeiramente, quero saber quais são os domínios e codomínios das coisas que quero definir. Qual seria o domínio e codomínio dessa? E qual seria o domínio e codomínio dessa? Eu estou pressupondo, Igor, que eu preciso entender na minha cabeça bem o conceito que quero definir, que parece que eu entendi, porque todo mundo aqui respondeu sem nenhuma briga, certo? Você ia definir a mesma coisa, ok? Antes de tentar formalizar minha definição, eu preciso entender na minha cabeça como funciona isso, de tal forma que qualquer conjunto que eu vou botar aqui azul, vocês vão saber responder qual seria vermelho, tanto aqui quanto aqui. Ok? Então agora a pergunta é, qual seria o domínio e codomínio dessas duas? O 2, 3 e 7, 8. Não, peraí, desculpa, tá. Não estou falando sobre especificamente essa. Eu quero, dada uma função de A para B, essas duas funções, qual seria o domínio delas? Como? O power set de A. Eu posso falar o subconjunto. Qual é o subconjunto? É o power set de A. Ou seja, ela vai ser capaz de dar uma resposta para qualquer bichinho, subconjunto que você vai escolher aqui. Qualquer. E ela vai retornar o quê? Vai retornar um certo subconjunto de B. Então o domínio dela é o power set de A e o domínio dela é o power set de B. E aqui seria o quê? Ok? Faz sentido? Agora o que falta para definir minha função? Como? Sim, como o comportamento dela, certo? Então essa função ela é aplicada ao conjunto. Ela é o quê? Ela é aplicada a um conjunto. O domínio tanto dela quanto dela o tipo do domínio dela tem conjuntos como bichinhos. Então qualquer entrada dela, qualquer entrada dela vai ser conjunto e qualquer saída dela vai ser conjunto. Ok? Bora. Como vou definir essas coisas? As duas são funções, então eu preciso saber como definir funções. Para definir funções, eu preciso falar como que elas comportam no arbitrária entrada delas. Então, o que basta definir é o quê? AF do xijão, certo? Supondo que é... Ok? O xijão é subconjunto de A, certo? E AF menos 1 do Y, supondo que Y é um subconjunto de B. Agora, preciso, para determinar essas duas coisas, preciso me perguntar que tipo de objetos são cada um deles. Isso é um conjunto, isso é um conjunto. Então, para determinar realmente a minha função, eu preciso determinar essa arbitrária saída. Então, quantas maneiras eu tenho para determinar essas coisas? Duas, porque no final das contas são conjuntos. Ou eu vou falar aí, S é igual àquele conjunto blá, ou eu vou falar que o f de x, quando esse xijão, tá? Quando é que o aleatório xzinho pertence aqui, ele pertence, se é somente se, blá, e isso determina esse conjunto que estou querendo definir nesse momento. E aqui, de novo, ou eu ia falar
a definição é aquele conjunto, ou aqui eu ia falar, ei, o aleatório yzinho, sei lá, pertence no f do yzão, se e somente se. Que tipo de coisa eu escrever aqui? Afirmações, e aqui? Conjuntos. Muito bem. Agora só falta vocês escrever, todo mundo que tente isso, definir tanto isso quanto isso. Agora escolhem se vocês vão ficar assim ou aqui, mas a ideia é que vocês todos entenderam como esses dois bichinhos funcionam. Esse funciona assim, esse funciona aqui. Vocês conseguiram responder, espero em qualquer exemplo que eu vou dar. Agora só basta descrever formalmente essa ideia que a gente já tem na nossa cabeça. E vou repetir, não faz sentido você tentar formalizar algo se você não tem entendido esse algo antes. Então, a ideia é que a gente entendeu isso e queremos formalizar. Vou dar uns 30 segundos para cada uma. Vamos, primeiro, cada uma quer dizer cada uma das duas, certo? Então, vamos primeiramente na... Vou falar os nomes também. Essa aqui é... Tá, vou dar os nomes depois. Cadê o papel? Papel. E esse é o momento que, em geral, eu fico decepcionado, porque a gente deve estar capaz de definir coisas simples. Simples quer dizer coisas que a gente entendeu. E a gente entendeu isso, mas mesmo assim, às vezes, aqui a gente buga. E não quero que a gente bugue. Alguém está pronto para definir ou assim, tanto faz. A primeira? Deixa ele, vamos lá. Tá. Qual? Aqui? Ok. O x pertence no f de x, se somente se o quê? F de x pertence no y. Bora lá. O f, aqui eu começo na... Se eu pegar o 2, 3, aqui, você vai falar que o conjunto que você vai construir... eu dei umas variáveis ruins, então vou me culpar para o erro da GCL. Faria mais sentido chamado essa coisa aqui de Bzinho ou Yzinho. Então vou falar o Bzinho está aqui, se é somente se, vou dar mais uma chance aqui. E aqui eu ia falar o Bzinho de novo. Não, peraí. Aqui estou esquecendo o menos um, né? Sim. Ninguém me ajuda. Por que, galera? Tanto ódio. Aí, Bzinho, aqui seria Azinho. Faz sentido o que eu fiz? Porque as outras letras eram meio... Deu para confundir. Agora, de novo, o aleatório Bzinho pertence... Vamos dizer, se eu começar aqui, agora está errado. Porque isso corresponde na outra. Vamos voltar no exemplo que eu tinha. Qual foi mesmo? Se eu começar no 2, 3, eu quero que eu vou cair no 6, 7. Então, eu estou procurando para conseguir definir isso. Galera, essa é a coisa mais importante para entender como traduzir coisas da nossa cabeça no papel. Eu estou tentando ver qual é essa propriedade característica que esses dois têm contra os outros, para falar que exatamente um bichinho B vai pertencer aqui, se somente se ele faz algo. GCL estava... Não? Tá, mas entendemos o que está acontecendo? Leo, você que ele estava na fila. Quer falar ou não? Aqui? Mas pode ser assim também. Nessa definição, acho que C existe. Aqui? Está falando que o aleatório Bzinho vai pertencer no F. Esse vai ser no F de X, certo? X não. Então o aleatório Bzinho pertence aqui se existe o quê? Se existe um elemento no... Me dá o nome dessa variável que você vai usar? Um xzinho Onde? pertencente
ao x, Muito bem, gostei da escolha da variável também. Tal que? tal que f de x é igual a b. Certo, tal que o x vai para o b, certo? Tal que o x vai para o b através da f. Ok? Faz sentido? Ou a mesma coisa, f de x igual a b. Vamos ver, faz sentido isso aqui? O 6 entrou por quê? Porque realmente tem um cara aqui que ele está sendo mapeado ao 6, ou 2. E o 7 entrou por quê? Porque realmente tem um cara aqui, é o 3, que está sendo mapeado para cá. O 9 não entrou. Por quê? Porque para qualquer bichinho aqui dentro, ninguém vai para o 9. Então faz sentido. Okay? Tem uma maneira muito mais legal de escrever isso usando a notação setBuilder. Alguém conseguiu fazer? Solução f de x, ao que x pertence ao x. Pois é, exatamente. Seria todos os xinhos, desculpa, todos os f de x, tais que o xinho pertence no xijão. Preciso separar essas duas coisas aqui. Tá. Ok. Então aqui é diretamente com conjuntos, aqui são com as condições. Ou seja, como vou formar esse conjunto? Pega qualquer membrinho aqui, aplica f nele, e coleciona todas as saídas num conjunto, esse é o f de xijão. Faz sentido? Oi. Eu estava indo em direção a essa definição, só que quando você deu o exemplo no início, você colocou naqueles dois conjuntos ali, você colocou o conjunto, se não me engano, que era 780. Não, isso era no processo inverso. Sim. Certo? Certo. Tá, era dessa, certo? Porque nesse processo eu estou escolhendo subconjuntos no A, eu estou recebendo de volta subconjuntos de B. A outra é que está recebendo... Ok. Então, bora lá. A outra, como vou definir? Eu vou apagar as coisas que tem aqui que me atrapalham. E essa coisa aqui também. Então, aqui eu começo onde? Eu começo no 780, que foi esse cara aqui. Certo? E eu vou acabar onde? Esse é meu yzão, certo? Eu vou acabar onde? Não. Ajuda? Obrigado. Que esse vai ser o... Ok. Então, meu trabalho aqui é descrever, pensar uma propriedade característica para separar eles dos outros de uma maneira que vai ser correta, certo? Qual vai ser? Então, uma maneira incorreta seria falar um bichinho pertence aqui, e se esse bichinho é 1, 2, 3, 4 ou 5. Isso não ajuda muito, isso vai acabar dando uma resposta errada. Aí, como vou definir isso agora? Vamos trabalhar aqui. O aleatóriozinho é um membro do verde lá. Do vermelho. Se existe um membro no azul, no YZão, existe um YZão no YZão. Acho que poderia ser assim. Um segundo, vamos lá. Se existe um Yzinho no Yzão, tá o que? Tá que f de x igual a y. Tá corretíssimo, mas eu vou te cobrar... X estando no... Certo, se existe um Yzinho no Yzão, No caso ali seria o a, né? tá o que? F de x. Que Poderia o f de a igual a y. poderia tirar se existe, né? Poderia só se... Aqui deveria ser... Calma. Aqui seria F de A. Se existe um Yzinho aqui, tá o que o F de A vai ser igual a S. Vou cobrar Tirone também, que talvez acho que é o que Leo quis dizer. Tem uma maneira de descrever isso bem mais curta e simples, sem existencial. Qual seria? É isso que você quis dizer ou não? Todos os f de a? Como? Não, vai ter. Não. O A já é fixo aqui na tua... Não pode capturar ele, certo? Aqui nesse lado ele está livre. Deixa ele com a liberdade dele. O que significa que existe um bichinho no Y tal que o f de A é igual a esse Yzinho? Como posso escrever isso de uma forma bem mais simples? F de A pertence ao Yzão. Não é a mesma coisa exatamente? Se o F de A está dentro lá, quis dizer que existe um cara lá que ele vai para ele e vice-versa. Então aqui eu vou preferir essa porque é bem mais curta. O F de A está no Yzão. Eu só achei um pouco roubado nas duas definições usar o xão e o yzão. Não sou roubado porque são meus argumentos.
É a mesma maneira, você deveria falar que quando eu defino f de x igual a x² mais 1, eu estou roubando porque eu estou usando x? Não, é o meu argumento. O xão e o yzão, em todas essas coisas, é o argumento da minha função. Olha, a minha função tem buraco aqui. Então faz sentido usar o seu próprio argumento, senão seria uma coisa constante. Que não, nem ia olhar para o argumento. Faz sentido? Sim. Certeza? Não sei, é porque eu estou querendo definir algo, por exemplo, na primeira ali do... Um segundo. Aqui tem um escondido que é, da mesma maneira que nos números tem escondido para todo x natural, o f de x igual a alguma coisa, aqui é escondido um que é, para todo xão subconjunto, sim, exatamente. Ou vou falar subconjunto de A, ou vou falar para todo xão no meu, nesse caso, e nesse caso seria no yzão, ok? É quando que a gente deixa o argumento da função sem esse para todo, é meio implícito. Ele está lá, sempre. Aqui ele está lá também. Mas a gente não se importa escrever, porque a gente entende que a gente está definindo uma função. Então dá seu comportamento para arbitrar a entrada, sim. Uma dúvida, ali no y 8, não está sendo flechado. Isso tem algum problema ali na... Vamos ver. Segundo, qual o problema aqui? Eu estou falando, vamos ver. Eu quero chegar no vermelho. Ai, dá muito raiva que essas duas cores em português começam não apenas com a mesma letra, V, começam com as três iguais, primeiro, verde e vermelho. Vermelho e azul. Certo, mas eu estou olhando para isso. Sim, faz sentido, mas eu estou olhando para isso, eu não sei como pronunciar, é verde ou vermelho, eu sei como dos dois, aí eu fico bugado. O RGB, eu fiquei sabendo com a outra turma, que o RGB vocês traduzem para RGB. Por quê? Porque ninguém quer traduzir para VVA, né? Porque fica bugado com dois Vs. Enfim, eu tenho certos... Não faz sentido isso, enfim. Ok, então vamos ver esse 8. Será que ele tem problema mesmo? Se eu aplicar a definição, vou coletar aqui quais para entrar no meu f menos de yzão. Aqueles que entraram no y. O 1 não caiu no yzão. O 2 não caiu no yzão. O 3, o 4 e o 5 são exatamente os membros que caíram dentro do yzão. Então esse é o meu conjunto vermelho. Seguindo essa definição, funcionou bem. Faz sentido? Um segundo. Então, se eu trocasse o 8 vamos pelo 9, faria sentido da mesma forma. Se você incluir esse cara aqui, olha lá, qual seria a função construindo aqui? A mesma coisa. Qual o problema com isso? Acontece que essa função não é injetora para duas entradas diferentes, inclusive se você excluir os dois, vai acabar sendo o mesmo conjunto. A gente já achou agora 3 entradas distintas para a f-1 de colchetes, certo? E que acabam no mesmo conjunto. Ok, observação boa, essa função não é injetora necessariamente, certo? Bem, agora, estamos entendendo então essas definições? Oi, sim. Se o conjunto fosse só o 8 não? O 8, boa pergunta. É simples, não é? Aí, Cíntia está falando, peraí, se eu excluir todos os caras interessantes, vamos desenhar esse conjunto e vamos ver qual vai ser. Ou seja, a dúvida da Cíntia é a seguinte: essa função mapeia o vazio para onde? Não é isso que eu estou dizendo? Então, aqui, vou pegar esses caras. Ou seja, é o próprio vazio. Eu quero perguntar, segundo minha definição lá, qual seria o conjunto vermelho que corresponde aqui? O vazio, mas por quê? Porque nesse conjunto aqui vão entrar quais? Aqueles que vão cair aqui dentro das suas imagens. Aqui o 1 não cai aqui dentro. E é garantido que ninguém vai cair aqui dentro, porque não tem nada aqui dentro do vazio. Então, esse vai ser o f-1 do vazio. E a gente provou, Cíntia aqui, resolveu o primeiro homework que era para resolver aqui. Agora falta verificar se a outra também manda o vazio para o vazio. Eu espero que é fácil ver que ela também faz isso. Ok. Espero então que estamos entendendo o que está acontecendo aqui. Alguém tem algum problema até agora? Aqui eu deixei branco. Agora, eu tenho uma maneira sempre de escrever, um segundo. Tenho sempre uma maneira de escrever, se eu tenho isso, eu sempre posso botar todos os azinhos tais, que é copiar isso aqui, certo?
Mas isso não oferece uma coisa, se era para eu usar o set builder apenas nessa versão pobre dele, que você pega o conjunto de todos os e apenas uma variávelzinha, tais que você escreve aqui uma condição, então escreva isso a mesma coisa, talvez mais claro. Aqui foi legal, porque aqui eu usei a versão de set builder interessante, poderosa, porque eu não peguei todas as variávelzinhas, aqui eu peguei todos os f's de x. E isso corresponde, me ajuda bastante, fica bem claro. A aplicação da f em cada membrinho do conjunto, entrada, coleciona isso e já criou o f de x. Tirone, fale. Mas, pronto, para eu poder usar isso, eu preciso ter definido já quem é a f. Tá? Sim, olha, a gente começou assim. Dada uma configuração dessas, temos uma f de um conjunto A para um conjunto B, e isso já define duas novas funções. De graça, de novo. Então, cada vez que tenho essa configuração, uma f de um A para B, eu ganho de graça duas novas funções, de tipos power set de A para power set de B uma, power set de B para power set de A outra. Só que, agora a pergunta é, temos algum problema com as coisas que tenho escrito aqui? Estamos concordando que eu não estou roubando em lugar nenhum? Bem, é difícil perceber agora, mas tem uma coisa que eu não tenho o direito de fazer. Para explicar isso, eu preciso dar os nomes desses dois conjuntos. Esse é chamado a imagem do quem? Do xijão através da quem? Perfeito. E isso é a Pré-imagem. Muito bem. Pré-imagem do y através da f. Ou seja, assim que eu tenho uma f de A para B, assim que eu tenho qualquer subconjunto do A ou qualquer subconjunto do B, é definido esses dois objetos. A imagem do x através da f é isso, e a pré-imagem do y através da f é isso. Agora, meu problema, que preciso minhas cores, eu quero que todos prestem muita atenção agora, é o seguinte. Escreva então, se vocês aceitarem tudo que escrevi, um belo momento eu vou escrever uma coisa como essa aqui. Agora quero alguém ler qual é esse símbolo. Como vou pronunciar esse bichinho aqui? A pré-imagem do y através da... Ok. Tirone falou a pré-imagem do y através da f é uma escolha boa. Pode dizer que a imagem do y através da f menos 1 não. Muito bem. Aí Douglas, que nunca gosta do que Tirone fala, falou como tu falou? A imagem do y através da f menos 1. Ok. Agora temos um problema. Essas duas noções são bem diferentes. Nesse caso, eu tenho uma f de A para B. Eu estou pegando a pré-imagem do subconjunto y através da f. Aqui, eu estou olhando para a inversa, f menos 1, que é de B para A. Eu estou pegando a imagem do y através dela. Observação. O problema é quando tem ambiguidade em matemática, eu não posso permitir isso. Então, meu problema, por enquanto, é essa notação. Está bugada, porque ela tem duas interpretações. Observação número 1. Não é sempre que tem duas interpretações. Ela tem duas interpretações apenas no caso que minha f é bijetora. Porque se minha f nem é bijetora, qual das duas eu vou perder? A segunda. Por quê? Porque esse objeto não existe. Então não tem como Douglas enxergar isso assim. Ele vai falar qual f-1 está falando? Não tem f-1. Mas continua o problema porque existem funções bijetoras que têm inversos. Então se minha função é bijetora é escrever esse símbolo, eu não sei qual das duas coisas eu estou querendo dizer. Para pintar essas coisas e ajudar, espero,
aqui seria a pré-imagem, então seria aqui seria a imagem, então seria assim. Aí vou pintar meus argumentos. Aqui seria a funçãozinha, minha funçãozinha é f, aqui minha funçãozinha é f-1, aqui minha entrada é a y, aqui é y de novo. Tá? Essa pintura corresponde aqui e essa pintura corresponde aqui. Faz sentido? Então, o que eu pintei preto aqui é o próprio conceito da pré-imagem nesse caso e o próprio conceito da imagem nesse caso. Então, qual vocês adivinham que vai ser um dos cálculos que vocês vão ter que fazer? É que quando existem essa possível ambiguidade, realmente não tem problema, porque são iguais. Cuidado, não são intencionalmente a mesma coisa. Essa está dizendo outra coisa com essa, mas o que eu preciso provar nesse caso é que quando acontece que as duas são disponíveis, ou seja, quando tua f é bijetora, essas duas são iguais. Agora, para quem vai tentar demonstrar isso, eu espero que todo mundo aqui, eu sei que não é, mas enfim, um só pode sonhar. Aí, eu tenho o mesmo problema que eu tinha naquela questão das iterações. Qual o meu problema? Eu queria provar que não existe ambiguidade, mas eu já tinha notação com a possível ambiguidade nela, certo? E o que eu fiz lá? Falei, peraí, até resolver a ambiguidade, vou dar uma outra notação aqui, ou outra notação aqui. Agora eu tenho nomes para essas duas coisas, eu posso enxergar o que eu preciso fazer, eu preciso falar que são iguais. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, então eu vou falar, olha, temporariamente, vamos mudar minha notação da pré-imagem, sei lá, vamos botar esse bichinho como como isso? Subscripto, né? Sei lá. E agora eu tenho como anunciar meu alvo, isso vai me ajudar. Eu preciso falar que para todo y, que é subconjunto de B, preciso provar o quê? Que a imagem do y através da f-1 é igual com a pré-imagem do y através da f. Se eu não fizer isso, vai ser muito difícil para argumentar. Então vou falar, vamos mudar um pouco aqui. Na verdade, a gente nem teria o direito de usar essa notação porque tem essa ambiguidade, eu tenho que resolver. E depois que eu vou provar essa coisa, eu vou falar, ok, então beleza, não tem problema nenhum, vou ficar usando essa notação aqui. E pronto, até quando tem possíveis ambiguidades para dois caras brigar, eles podem brigar à vontade, porque no final das contas, os dois conjuntos vão ser iguais, vai ser o mesmo conjunto. Então, homework para provar isso não é difícil não. É só aplicar as definições. Você vai começar como? Seja, o quê? Seja um subconjunto de B. Eu preciso provar aqui agora que aqueles dois conjuntos são iguais. Padrão, um bichinho aqui pertence lá, um bichinho aqui pertence lá. Terminei. Ok. Agora mais uma pergunta para ver. Influenciado por essa notação aqui, faria sentido me perguntar se eu consigo descrever isso dessa maneira. De yzinho. Tá, aqui yzinho pertence no yzão. O que vocês acham? Poderia definir isso assim? A ambiguidade não gera. Tem o problema de essa coisa apenas definida se minha função f é bijetora. Não poderia ver essa definição e esperar que estou definindo a pré-imagem para qualquer subconjunto, de qualquer f de A para B, subconjunto com o domínio dela. Isso serviria apenas caso que minha f é bijetora. E nesse caso, então, outra coisa para provar é que essa coisa, vou apagar o def agora, prove que se a f é bijetora, então essa coisa é igual a essa. Que eu espero que faz sentido. Tem muitos exercícios para praticar e a gente confirmar que a gente está entendendo tudo isso. Isso é uma questão do livro, inclusive, né? Todas acho que são, e se não são, deveriam ser. Bem, agora, obviamente, eu introduzi um novo conceito. Meu trabalho aqui, um dos meus trabalhos principais, é tentar
dar uma interpretação no nível coração para vocês do que está acontecendo. E eu espero que a gente vai apreciar essa construção da imagem. Mas antes de falar isso, na verdade, quero criticar uma notação que acontece em muitos livros de matemática, onde denotam o que a gente denotou assim, tem um X subconjunto de A, ok? E o que eu denoto assim, eles denotam assim. E é muito comum. As duas são comuns, mas infelizmente essa também é comum. E eu quero que alguém argumente para um matemático que usa essa, e explicar para ele que tem problema a notação dele. Vou dar um exemplo. Se é a imagem ou se é só uma função que recebe um conjunto. Certo, agora a matemática vai falar, claro que eu sei. Por exemplo, se eu tenho f de naturais com naturais, certo? E minha f é a lambda x, sei lá, x mais 2, por exemplo, eu sei que quando eu vou escrever isso é igual a quê? Para L. 4, 5, 6. Ele vai falar, nenhuma ambiguidade. Eu sei que essa é a imagem e não a própria chamada da função, porque essa coisa que eu botei na entrada, não um membro do meu domínio, é um subconjunto do meu domínio, ou seja, esse bichinho aqui realmente pertence no Paul-CDN. Então eu sei que a imagem vai falar para você que, olha, você que está sujando tua anotação, quando na verdade você poderia inferir isso pelo contexto. No mesmo sentido que você usou o mesmo símbolo para o produto de funções, o mesmo símbolo para o produto de conjuntos, você falou que precisa de outra coisa? Não, porque pelo contexto dá para entender que aqui tem duas funções, então isso só pode ser produto de funções. Aqui tem um conjunto, isso só pode ser cartesiano. Então o mesmo cara quer argumentar, falar, então não tem um problema, vou olhar, é membro do meu domínio ou é membro do parse do meu domínio, eu vou entender se estou querendo chamar a própria f ou a imagem. Ele tem razão? Ele não tem razão. Alguém consegue convencê-lo, demonstrar que existe problema com essa notação? Primeiramente, quero discutir o que significaria demonstrar que existe problema com a notação. Você deveria construir. Nesse caso, o que seria isso? Você precisa construir um exemplo que satisfaz o seguinte. Você precisa definir várias coisas. Você precisa definir completamente a configuração, ou seja, falar qual é teu A, tua F, teu B, em tal forma, e falar qual vai ser o x1 também, em tal forma que o f de x1 vai ter duas interpretações, e essas precisam ser diferentes. Então você tem um certo trabalhinho para fazer. Faz sentido o que estou pedindo? Estou pedindo então convencer aquele matemático que a anotação dele é bugada. E aqui deu certo por chance. Agora, se esse matemático falar para ti, olha, eu só trabalho com funções de naturais para naturais, por favor, me deixa em paz, tá? Eu vou saber nesse caso o que acontece. A gente pode falar, beleza, continua com essa anotação, e se você trabalha só com essas funçãozinhas aqui, vai dar certo mesmo. Mas, em caso geral, a gente não pode usar isso, porque tem certos problemas. Alguém pensou em algum exemplo para mostrar? Tem Tirone? Qual seria? Onde o domínio é um conjunto não homogêneo? Cadê? Muito boa observação. Meu domínio precisa ser heterogêneo, certo? Então, me dá um exemplo simples de A? Pode dar? Posso te ajudar? Que tem o 1 e o singleton. Perfeito o teu exemplo, porque é minimalista e ótimo. Eu vou dar um pouco mais sujo, tá? 2, 3, 1, 3. Ok? O exemplo de Tirone foi melhor porque é minimalista. Eu estou dando um menos pequeno, menor, maior, será? Para talvez explicar um pouco melhor o que está acontecendo. Mas eu gostei muito. O que ele falou foi esse, que é maravilhoso. Ok. E qual é meu x agora? O conjunto 1, 3. Perfeito. Agora, e qual é f, na verdade? Você precisa definir uma f também. Então, vamos lá.
O problema é que agora tem 4 elementos, ninguém merece, vou apagar o 2, que não era necessário aqui. Então você precisa falar para onde você vai mandar o 1, para onde você vai mandar o 3, e para onde você vai mandar o 3. E eu vou escolher mandar esse cara para o 40, esse para o 50 e esse para o 60. Ok? Vamos lá. O f de Xijão, então, que seria o f de 3, é igual a quê? Um caminho está dizendo que o 3 é um pontinho do teu domínio. Então, veja para onde está sendo mapeado. Está sendo mapeado no 60. Mas um outro cara pode falar, peraí, você está recebendo um subconjunto do teu domínio. Então, ele vai para onde? Perfeito. E agora a gente realmente podemos convencer o cara que essa coisa pode acabar sendo duvidosa. Agora, se o cara falar, eu só trabalho com conjuntos homogêneos, a outra turma conseguiu achar um exemplo até não homogêneos que tem problema. É que se você está, por exemplo, no parse de n, para o parse de n, dá para achar que com certeza essa é uma homogênea, porque teu domínio é feito por o mesmo tipo de coisas, subconjuntos naturais. Agora dá para entender por que isso tem problema ainda? Ou não? Não. O problema é se existe alguma ambiguidade entre esses caras e os parsers deles. Tirone já achou, talvez. Show? Qual é o problema? O N, ele está no parceiro de N. Não é o N. Porque o N, todos os conjuntos dos naturais, só está aqui, não está aqui. O N é um membro dele, o N não é um membro dele. Quem é membro dele aqui, por exemplo, seria esse. Qual seria o cara que pertence nos dois? O parser de N, não. Calma. Estou procurando um membro que pertence tanto aqui quanto aqui. O mesmo membro. Vazio. O vazio. Então, mesmo que pareça que você tem coisas homogêneas, sei lá, são o mesmo. Agora, se eu te dar especificamente o vazio, acontece que o vazio é membro dele e é membro dele também. Então, se tua função... Naquele caso, ele não tem o mesmo comportamento. Como? Isso onde quero chegar. O que você precisa ver é se você consegue descrever uma função em tal forma que o f do vazio vai ser diferente. Então, nesse caso, vamos introduzir minha notação de volta para não ter ambiguidades. Uma pergunta é como que ela manda o vazio, a própria f, é como que essa vai comportar se eu considerar o vazio como subconjunto do meu domínio. Então, esse... Pelo contrário do que a gente percebeu, esse vai ser o quê? Vazio, necessariamente, nem preciso olhar para f. Mas, eu defini a função em todos os membros do meu domínio, talvez eu escolhi mandar o vazio para o singleton 42. Tá? Minha f foi com domínio qualquer subconjunto, eu tenho o direito de mandar qualquer bichinho aqui para onde quero. E aqui realmente tenho. Bem, ok. Vamos lá. Apagou aqui. Entramos já. Se eu visualizar essas coisas aqui, a gente já trabalhou com um certo conceito todo esse tempo, talvez sem nem perceber que a gente tem trabalhado com ele. Lembramos, espero, quando eu falei de criar expressões através de, usando buracos. Por exemplo, tenho cos de, sei lá, x mais π sobre 2 mais de 3, sei lá, tá. Vamos deixar lá. E a gente viu qual é o tipo dessa coisa? Perfeito. Agora, eu posso introduzir buracos aqui. Por exemplo, escrever cos de buraco mais π sobre 2 mais seno de 3. Agora, qual é o tipo disso?
Ok, estamos de boas com buracos. Poderia escrever, por exemplo, mais π sobre 2 mais buraco aqui. Agora seria o quê? Ok. Perfeito. Mas a gente não considerou, por causa de preconceito de certas linguagens de programação, um outro lugar que eu posso botar buraco. Que tal botar um buraco aqui? E a pergunta é, qual seria o tipo dessa expressão agora? Calma. Se eu botar um buraco lá, quis dizer que essa expressão é uma função de algum lugar para algum lugar. E preciso perguntar que tipo de coisa encaixa lá. E o que ela vai retornar se eu dar uma coisa lá? Real, ok. E o que ela necessita nesse lugar? Conjunto de funções. Não um conjunto de funções. Ah, tá. Literalmente, que tipo de coisa para você botar lá? Vamos escolher um domínio com domínio, por exemplo. Tem várias opções, mas escolhe um. Faz sentido escolher algo desse tipo. Então, aqui, com esse buraco que eu criei uma função que ela está recebendo como argumento uma função, uma própria função, e retorna uma função. Por exemplo, se eu aplicar, vamos chamar ela de f, essa função, então o f de cos é a primeira fzinha que eu tinha lá. Cuidado, aqui botei o cos, não botei o cos de x. Então o f de, sei lá, que eu vou botar aqui, de sin, vai ser o seno de x mais π sobre 2 mais seno de 3. Ou seja, a minha f trabalha num nível, como a gente fala, de ordem superior, porque ela recebe como argumento as funções. Informalmente, a gente fala que uma função é de nível superior, de ordem superior, desculpa, higher order function. A ideia é que ela tem pelo menos duas setinhas no seu domínio. Aqui tem duas, certo? Ou seja, ela pelo menos ou recebe ou retorna funções. Qualquer uma das coisas que ela faz, ela merece o título de função de ordem superior. Ela poderia retornar funções também. A gente vai ver isso na próxima aula. Quero só dar um exemplo de várias funções desse tipo que a gente já encontrou e talvez a gente não percebeu. Agora, o que acabei de falar aqui, se eu fixar minha f, essa coisa, a gente viu que o tipo dela foi power-se de A para power-se de B. Mas se eu buraquizar esse fzinho aqui, qual o tipo dela? Vamos pensar. Ela tem aridade 2. Então, eu posso já escrever essa coisa. Basta só falar o que acontece aqui, o que acontece aqui e o que é que ela retorna. Que coisas entram no primeiro buraco? Que tipo de coisas? De onde para onde? Não de power-se de A para B. Minha f não foi de power-se de A para power-se de B. Minha f foi de A para B. Então, essa coisa binária aqui vai receber uma função de A para B. E o que mais? Perfeito. Então, power-se de A aqui. E ela vai retornar o quê? Não. Desculpa, peraí. Sim. Power-se de B. Estou acostumado a falar não, né? Então. Bem, estou feliz. E... Não, peraí. Está errado. A power-se de B. Não. E esse power-se de A. Essa é f menos 1. Essa é pré-imagem. Tá? Ok? Mas a imagem teria aquele tipo que vocês falaram. E a gente encontrou até essa própria bolinha de composição. Se eu quero pensar que ela tem um tipo, eu preciso falar quais são os três conjuntos que tem, o ABC, porque quero compor essas funções. Então, se eu ver ela como buracos, qual seria o tipo dela? A para B. Não. De C para B. Não, é de B para C? B para C.
e ela retorna o quê? É, como? C para A. Não é C? É, Se eu dar duas funções na composição, o resultado é o quê? Uma função, de onde para onde? De A para C. Faz sentido? Bem, outro exemplo, a derivada, se eu tenho uma, por exemplo, f de x definida assim, x² mais 2x, o que vocês têm a falar que é o d de f? X mais 2. Seria 2x mais 2, galera? Okay. Qual é o meu problema aqui? Tem um type error. Cadê o type error? É assim que eu escreveria, o matemático que não presta muita atenção nesses detalhes, o cálculo eu escreveria assim. A derivada de uma função f é uma função. Que tipo de coisa é isso? Um número. O que o cara que escreve isso no cálculo quis dizer? Exatamente. O lambda x, 2x mais 2. Então, qual seria o tipo da D? Já preciso fazer o clique. Qual seria o tipo da D? A D é assim, certo? Então, o que ela recebe? De onde para onde? Ok. O que ela retorna? De onde para onde? Perfeito. Qual o problema? Uma função precisa ser total. Tem funções aqui dentro que não são deriváveis. Ou seja, aqui eu poderia falar, o meu conjunto não são todas as funções de reais para reais, mas apenas que são deriváveis, faz sentido falar aquelas que têm uma infinidade de derivadas, ou seja, todas as funções f que são deriváveis, e as derivadas delas são deriváveis, e as derivadas delas deriváveis também, infinitamente. E nesse caso, vamos dar um nome C aqui, essa coisa vai ser realmente de C para C. Bem, paramos aqui, vou fazer o clicker, que é uma questão sobre os operadores que a gente conheceu hoje, aqui. Não operadores, imagem e pré-imagem. A pergunta é se essas duas coisas respeitam as operações de união e intersecção, em palavras normais. Ok? Faria sentido pensar o que isso significa e tentar responder também. Aí, vamos lá. A turma da noite. Como? Opa, nossa, que coisa chique, né? Ok. Antigamente não tinha isso, não. Ok. Então a pergunta é, você tem uma função de certo domínio, certo condomínio, de tal forma que tudo isso faz sentido, ok? A pergunta é se você pode sempre inferir uma das duas coisas. Ou seja, é realmente verdade que a f respeita a união, isso que quis dizer, e é realmente verdade que... Não a f, desculpa, a imagem f, a f colchetes, e ela respeita a intersecção. Então, as respostas possíveis são apenas... Peraí. Seria apenas a primeira, que eu posso concluir, apenas a segunda, as duas ou nenhuma. Então a pergunta é se o f de A união B, se esse é sempre igual com o f de A união f de B. E isso quis dizer que a f respeita a união, a f colchetes respeita a união, e aqui seria a mesma pergunta sobre a interseção. Então, isso que a gente quer responder, obviamente o homework é provar tudo isso, e bem mais coisas. Espero que estamos se preparando para a próxima prova. Bora votar? Já roubei pouco tempo de vocês, bora lá. Bem, mesma coisa, qualquer pessoa que apareça aqui, por favor, tire o clicker para ficar apenas aqueles que estão... ok. Ok. Ok.
Pegou. Não, esse brilho não vai funcionar lá. Dedos. Teus dedos estão na frente. Agora deu. O que mais tem aqui? Opa. Pegou lá. Vamos ver. Acho que você tem que diminuir o brilho do teu celular. Ok. É o ruim com o celular, é que fica mais difícil de ver. Eu estou vendo que ninguém seguiu o meu conselho de colar isso no caderno. Talvez ninguém, ou quase ninguém. E tem 19 acertaram, falando que é a primeira opção. Apenas isso. 3 falaram apenas a segunda. 13 falaram ambas. E 5 falaram nenhuma. Bem, obviamente precisamos demonstrar isso, mesmo se você acertou. A ideia é demonstrar. Foi eu acho. Se eu não errei no clicker, foi isso. Mas não importa, o que importa é demonstrar, tá? Ok. Até logo. Até a próxima.